A Caixa acabou de mudar novamente as regras do financiamento imobiliário. E das três mudanças, duas são boas, mas uma é ruim. Qual que você quer primeiro? Bom, essas regras elas impactam tanto quem quer comprar um imóvel para morar, quanto quem quer construir uma casa para morar, quanto quem quer construir, por exemplo, uma casa para vender. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como cada uma dessas regras vai impactar diretamente e indiretamente o seu bolso. Mas eu acabei de ver aqui que você ainda não é inscrito nesse canal. Você viu? Pois é, se inscreva aqui no canal, já curta esse vídeo, porque assim você ajuda esse canal a ir cada vez mais longe e aqui você vai receber cada vez mais conteúdos para você investir e empreender no mercado imobiliário. Eu confesso para você que eu fiquei mais feliz do que triste com essas mudanças da regra, até porque isso vai fazer com que eu consiga viabilizar mais 10 milhões em VGV, em valor geral de venda dos meus empreendimentos no próximo ano, em 2024, através dessas mudanças da regra. E você também pode faturar esse valor, mais, menos, se você seguir também as mesmas estratégias que eu estou utilizando, inclusive que eu vou contar para você nesse vídeo. Antes de falarmos das três mudanças, é importante contextualizar o porquê dessas mudanças, porque a Caixa constantemente está fazendo alterações nas regras do financiamento. A base dessa movimentação é a taxa Selic, né? Nós estamos com uma taxa Selic a 13,75, isso impulsiona as pessoas a tirarem dinheiro da poupança e investir numa renda fixa com uma rentabilidade maior, tesouro direto, CDB e assim por diante. Com isso, menos recursos tem na poupança, que é a principal fonte de recursos do SBPE, além do FGTS, para fazer o empréstimo, para o banco fazer o empréstimo para você, para mim, para todo mundo, comprar o próprio imóvel, construir imóveis e assim por diante. E como o dinheiro está saindo da poupança, ó, só no início desse ano aqui, janeiro e fevereiro, foi 27 bi em janeiro, mais 8,6 em fevereiro, que é comum em fevereiro ter bastante evasão de dinheiro início de ano. É bastante recurso que está saindo da poupança, indo para uma outra forma de rentabilidade, um tesouro, um CDB ou qualquer outro fundo de investimento. E a Caixa, dentro desse início de ano, ela já emprestou, somando construção, aquisição e construção, mais de 22 bilhões de reais para empréstimos e financiamento. Então, ela precisa do recurso da poupança para poder emprestar mais. Como diminui os recursos da poupança dos correntistas, a Caixa ela tem que ir ajustando o quanto que ela pode afrouxar ou segurar um empréstimo para financiamentos imobiliários. Então, no final do ano passado, ela restringiu um financiamento somente uma pessoa por CPF, ela restringiu também um teto máximo de financiamento de 1,5 milhão. Desde os últimos tempos, ela tem apertado o valor da taxa de juros do financiamento. Tudo isso como uma forma de fechar a conta do valor que ela paga da poupança, né, para os brasileiros que investem lá, entre o valor que ela empresta, que é o spread bancário, né, para se manter saudável essa captação. E essa restrição do final do ano passado para cá acabou, obviamente, impactando negativamente a liberação de crédito, mas que agora está se reequalizando esses valores. E o fevereiro de 2023, comparado ao fevereiro de 2022, teve uma queda no volume de financiamentos de mais de 11%. Então a Caixa agora ela pode voltar a afrouxar a forma como os brasileiros fazem a captação dos recursos via financiamento, e é isso exatamente que ela está fazendo agora para reequilibrar as contas. Porque afinal ela tem que emprestar ao menos 65% do valor total que ela capta de recursos da poupança através do SBPE, através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ela precisa devolver para a sociedade através de empréstimos ao menos 65% do volume de recursos que ela capta da poupança, que é um crédito barato, é um empréstimo barato, e que ela consegue também, através de um spread relativamente enxuto, 4%, ela consegue emprestar para o público a uma taxa de juros extremamente competitiva em relação aos outros bancos. Então a primeira mudança que ela fez é permitir novamente que uma pessoa consiga fazer mais de um financiamento no mesmo CPF. Isso era possível até ano passado, final ali de novembro ela restringiu apenas um financiamento por CPF e agora voltou a ter essa possibilidade de fazer um segundo financiamento por CPF. Então, se a pessoa tem uma condição, um comprometimento de renda que permita fazer dois financiamentos, por exemplo, ela tem o apartamento dela, ela vai fazer um segundo financiamento na Caixa, agora ela consegue fazer, por exemplo, uma aquisição de terreno e construção. Ou se ela já tem um financiamento de aquisição e construção, ela consegue, por exemplo, fazer um financiamento de construção em terreno próprio. O que ela ainda não consegue fazer é fazer dois financiamentos de aquisição de terreno e construção. Por óbvio, a Caixa entendeu que os investidores, assim como nós, estamos utilizando bastante esse recurso para empreender, para investir através da pessoa física. Então ela está restringindo em um financiamento de aquisição e construção
por CPF. Então, no caso, se você quer fazer 2 casas para vender, você vai fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção, e no outro você tem que expor um pouco mais de caixa, que é quitar o terreno, colocar em seu nome e aí fazer o financiamento. Agora, mesmo assim, continua sendo extremamente atrativo para você talvez captar um investidor, ele aportar o recurso, quitar o terreno, transferir para o nome dele, fazer o financiamento em nome dele e você gerenciar tudo, desde a compra do terreno até a venda do imóvel, inclusive a obra, e no final vocês dividirem o lucro. É extremamente interessante para ambos os envolvidos na operação. A segunda mudança positiva nas regras da Caixa foi permitir um financiamento superior a 1,5 milhão. Teve muita gente que ficou zangado quando houve essa restrição, teve muita gente que ficou feliz agora, mas grande parte das pessoas nunca foi impactada diretamente por essa restrição de 1,5 milhão, porque, né, vamos aos fatos, aí precisa de uma renda aproximada de 45, 50 mil reais mês para poder fazer um financiamento acima de R$1 milhão, então nem todo mundo pode, né? Mas de qualquer maneira, para mim, falando do meu negócio, hoje na Domus a gente vai conseguir fazer mais casas através da aquisição de terreno e construção justamente por essa flexibilização. Lá em novembro do ano passado, a gente fez um financiamento de 2,2 milhões de uma casa que vai custar em torno de 2,6. Então ficou muito interessante naquela época a exposição baixa de caixa para construir uma casa de altíssimo padrão que vai ser vendida aí por 4,5 milhões. E nós queremos fazer mais 2 exatamente nessa modalidade, fazendo exatamente esse mesmo modelo de negócio com outros parceiros investidores, porque o meu CPF já está 100% comprometido com um financiamento, e tão logo termine o ciclo desse financiamento, eu já vou rodar mais um para fazer mais uma outra casa também nessa faixa de preço. Antes da gente entrar na parte ruim aqui, com essas 2 mudanças positivas, vai afetar positivamente também o seu negócio? Você que está construindo para vender, você que está fazendo um investimento, você vai fazer mais um empreendimento, vai fazer um empreendimento com financiamento superior a 1,5 milhão? Deixa aqui nos comentários, vamos debater sobre o assunto. Tenho certeza que essas mudanças impactam positivamente quem está empreendendo, investindo no mercado imobiliário, construindo seu patrimônio através da incorporação imobiliária de casas. A terceira mudança da regra, que semana passada eu já falei sobre isso de uma forma mais extensa aqui num vídeo, foi sobre a alteração da taxa de juros no financiamento. Sim, houve um aumento da taxa de juros. E não, você não precisa se desesperar. Hoje, no pior dos cenários, vamos pensar o pior cenário. Se você não tem relacionamento com a Caixa, se você não tem um rating top, se você nunca fez nada com a Caixa antes, se você está fazendo o primeiro empreendimento com a Caixa, vai fazer um financiamento, a tua taxa de juros vai ser entre 11% e 11,5%. Taxa de juros efetiva, tá? Não a nominal. Vamos no que realmente você vai pagar no final do mês. Agora, nem tudo é ruim, tá? Porque como você recebe o valor proporcional ao avanço da obra, ou seja, se você financiar R$1 milhão, dentro de 12 meses você não paga R$110 mil de juros, porque você vai recebendo proporcional ao avanço da obra e vai pagando juros proporcional ao recebimento. Então, no frigir dos ovos, você vai pagar em torno de 7%, 8%. Vamos considerar 8% ao ano de juros sobre esse financiamento. Começa a complicar um pouco mais, você queimar a caixa, se você ficar com a casa 1, 2, 3, 4 meses no pós-obra. Mas aí pode acontecer de até 6 meses você ficar com ela, se você fez uma boa análise da demanda, um bom estudo de viabilidade, e mesmo assim essa casa não está vendendo, pode ser que simplesmente é a dinâmica do mercado que vai demorar um pouquinho mais para vender e não vai cair a casa, né? Você não está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar um pouquinho mais porque você está gastando um pouquinho ali com a parcela. Tá tudo bem, isso está acontecendo exatamente comigo e tá tudo certo. O problema é quando demora mais do que 6 meses, aí sinal que você tomou uma decisão errada de projeto, de terreno, de localização, e aí sim o buraco mais embaixo, aí vale a pena você dar uma enxugada no valor de venda, vender e no próximo empreendimento você ajustar a vela do seu barco, entender o que você fez de equivocado que gerou uma diminuição na liquidez do seu empreendimento. E essa taxa de juros, há uns 2 anos atrás, quando a Selic estava a 2%, ela estava a 7%. Ela não oscila tanto quanto a Selic oscila. Da mesma forma que agora a Selic está 13,75 e ela está em 11, 11,5, talvez você até pague um pouco menos se você tiver um relacionamento com a Caixa. Ou seja, não tem uma grande diferença, é tipo 3% que pode, no melhor dos piores cenários, alterar. E sinceramente, se você está construindo para vender, isso não vai mudar a sua vida, tá? Isso aí é só barulho, né? Pessoas que reclamam que isso não vai mudar de fato o teu jogo. Ah, não, 7% viabilizaria.
Agora, 10% já não viabiliza mais. Não, definitivamente isso não muda. Ficou mais caro, sim, o nosso custo do capital, mas nada que inviabilize o nosso empreendimento. E, inclusive, esse é o melhor momento para você investir, para você empreender. Tanto que eu vou fazer mais casas agora, né? Um VGV somado aí de mais de 20 milhões para 2024, que afinal começa agora, termina ano que vem. Justamente porque, como tem menos pessoas investindo, a taxa de juros está alta, o que acontece no mercado? Aquelas pessoas, os amadores acabam saindo do mercado, acabam tendo menos oferta de produtos, naturalmente a taxa Selic vai baixar nos próximos meses, é natural isso. Tudo que sobe desce, tudo que desce sobe, não é verdade? E com isso vai fazer com que mais pessoas venham comprar imóveis. E quando mais pessoas vierem a comprar imóveis, adivinha quem vai estar com a casa pronta? Você e eu que começamos a construir e captamos recursos quando a Selic estava lá no auge. Então, quem chega cedo bebe água limpa, não é verdade? Bom, eu não sei você, mas eu vou aproveitar as mudanças dessas regras da Caixa para viabilizar mais 2 casas com VGV de 4,5 milhões cada uma, somado a 2 que eu já estou fazendo com valores semelhantes ou até mais. Resta saber se você também vai aproveitar essa oportunidade a partir desse ano. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui explicando detalhadamente como eu fiz para viabilizar uma casa de 4 milhões e meio sem utilizar nenhum real do meu bolso. Assista, tenho certeza que vai valer a pena.